Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez era perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho do Juliano, do Hora Cartoon. E dessa vez a gente vem com homofobia e Capri Kid, análise de Ruler, a endireitadora. E rapaziada, pra quem não viu, a gente já fez aqui react desse episódio de The Ruler aqui no canal, assim como todos os episódios que já lançou. Tem episódio, tem análise, dá uma olhadinha na minha análise também, ficou bem legal, vou deixar tudo linkadinho aqui em cima. E claro, não esqueça de deixar aquele likezão, comentar aqui embaixo. Lembrar que também você pode dar aquele apoio nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no YouTube, ajuda muito. Na Twitch, no TikTok. E claro, também pode assinar um membro que ajuda muito, mas eu coloco de pé. Não vou rolar muito mais, Paulo Gato. De The Ruler ou A Endireitadora, o novo episódio da sexta temporada de Miraculous que saiu essa manhã na França, um pouco mais tarde que o de costume, dando total destaque ao Saiu, acho relacionamento que foi meio-dia aqui do Brasil, ó, 1 hora já tava no canal, filho. Pau, papum. de Mark e Nathaniel, bem como são os seus pais. Se inscreve no canal para fazer parte do primeiro milhão e dê seu like para mais análises de alta precisão. The Ruler, ou A Endireitadora, é o 15º episódio da sexta temporada, que vem depois de Kalsharak, o Chorão do Sofá, que é o 14, e antes de Noé, o 16. Noé. Como deu pra ver, a sexta temporada tá sendo lançada toda fora de ordem, como sempre, Pra mas variar, dessa vez dá pra entender os episódios soltos. Amém. Iniciamos na casa do Nathaniel, conhecendo seus pais, sua mãe Cheryl Kurtzberg, uma arquiteta com cara de nojo pra tudo, e seu pai, que até agora eu não sei qual é o nome oficial dele, mas aparenta ser um editor de revistas, livros e afins. E após conhecermos a sociedade secreta dos magnatas que desejam... Será que ele tá no meio ou a mãe tá no meio? Nossa, imagina a mãe. Cara, eu acho que a mãe pode estar. Ia ser foda se ela fosse aqui a caneta, né? Porque também tem a ver, ela desenha arquitetura e tal. Interessante, hein? Na hora eu não parei de pensar nisso. Interessante. os Miraculous, Cheryl Kurtzberg certamente poderia ser a muralha da organização que teorizamos muito no vídeo passado, por causa da sua profissão e o status que eles parecem Eu acho que a caneta, hein? ter. Tanto seu pai quanto sua mãe não acham que quadrinhos sejam uma forma de arte respeitável, mas ao longo do vídeo vocês vão perceber que a palavra quadrinhos é uma alegoria a outra coisa, como o feedback do pai dele dizendo que os dois protagonistas da história, que já são uma dupla e quase um casal, deveriam brigar pela vilã no próximo livro, porque mesmo não fazendo o menor sentido, é o que as pessoas querem O pior é que vende, né? Essas histórias vendem, né, mano? ver. Dois homens brigando por uma parceira romântica, não sozinhos, dando a entender que são um casal. Homofobia velada é o nome disso. Enquanto isso, Cara, essa família do Mark é muito foda, né, mano? Eu mal vi, eu já quero ver mais deles. pais do Mark, Mas assim, né? Mais de pouquinho, né? Porque não precisa dar muito foco neles também, não, né? Eu casal quero a família do Nino. que passam uma vibe estudantes de humanas, hippies ou pessoas de chakras alinhados que não querem guerra com ninguém, temos um contraste enorme. Olha que bigode porque bonito, hein? eles amam a história do filho, que é a mesma que Nathaniel tentou mostrar aos seus pais. Porque enquanto uns podem desprezar, outros podem amar uma mesma coisa. Aliás, eu não ficaria surpreso se o episódio Noé, o 16 que viria depois desse, fosse o pai do Mark akumatizado pela causa animal, para que tenhamos total destaque nos poderes do Rooster Bolt. Faz sentido, Daí passa né? a abertura e chegamos na protagonista da série, Marinette, que depois de Pen tanto Sheng. desgaste físico e emocional, ela finalmente ficou doentinha, Adoeceu. por mais que seja só um resfriado. Muito preocupada com o que Eddie vai pensar dela e nem querendo ir pra escola. Porém, ela não tem essa opção. Na sala de artes, a jovem Ixi, Tiane... a Marinette, ela é jovial, né? Nossa, eu ficava doente, mãe. Não vou pra escola, tô muito mal, mãe. Tô muito mal. Já faltava, filho. pintou um quadro do Jagged... Não, pera. Ela não pintou. Ela disse que o balde caiu e formou o rosto do Jagged do nada. Uau, que história mais fantasiosa e mentirosa, né? Onde será que eu já ouvi uma É, isso que eu ia falar, que essa mulher tá dando muito foco coisa nela. assim? Mark e Niel falam sobre sua história, enquanto Emma, Marinette né? Olha lá, espirra e toda perde o hora. pulmão dela pelo chão da escola. E infelizmente, o Ruivinho começa a reproduzir os comentários e Emodiana, inseguranças não que lembro. seus pais plantaram e o deixaram preocupado que todo mundo, os professores, amigos e pais, leiam esse quadrinho, devendo ser nele que ambos pretendiam se assumir publicamente como namorados. Marinette se intromete e acaba chamando a atenção da classe inteira que já ama os quadrinhos deles e as edições anteriores da história. E, como Nathaniel estava inseguro com o script, Mark pede a voz do povo e dos fãs para darem uma voz do povo é a voz de terceira, Deus. quarta e quinta opiniões, amando a nova obra estupenda deles, ainda que Nate continue inseguro.
E mesmo sem contar a verdade ou o contexto da sua insegurança pro Mark, os demais amigos o convencem a continuar a história daquele jeito. Afinal, aqueles dois heróis são a história deles também. Marinette segue se recusando a deixar Adrian Villa catarrenta. Mark diz na saída que está tudo bem pra ele se o seu amor quiser mudar a história. Isso não muda nada entre eles. Aí os dois se olham açucaradamente e Nathaniel vai pra casa, o que deixa Mark triste também, mas seu namorado volta e decide seguir em frente, ilustrando a história. Em casa, Zig chora de tanta beleza escrita naquele roteiro. Uma ótima Kwame para estar com ele nessa empreitada criativa e instigá-lo a desenhar o melhor que pode. Começando a ilustrar o grande final da história, onde o Coração de Sol prefere perder seus poderes para sempre do que perder o seu parceiro, o Rasga-Chuva. E ele a história decide tá bem animada, né, mano? Até os quadros muito bem desenhados. De uma hora mudar o final porque era injusto demais com os protagonistas perderem os poderes só por causa disso. No dia seguinte, antes da escola, Mark ama as mudanças que ele fez, se tornando a melhor obra que eles já fizeram juntos até agora. Caprichada. Rolando um climinha de 3 segundos até Steven irromper no quarto, ver ele escondendo coisas e já esculhambando por estar perdendo tanto tempo fazendo essas artes idiotas. Mark consegue mentir para amansar a fera e despistá-la, mas começa a achar que deveriam manter esse volume só para eles, no privado mesmo, para que seu amado não tenha problemas com a mãe. Mas Nathaniel não tá nem aí, vai publicar a si mesmo porque quando ela lê... nesse episódio que ele vai e volta, ele, não vou. Aí ele, quer saber, eu vou sim. Aí ele, não vou não, destrói tudo, tá ligado? Vai ver como a história e o trabalho deles é uma coisa lenta. Vai nessa. Enquanto imprimem na escola, Marinette segue mentindo pro Adrian sobre o seu nariz, dizendo que é porque tem um cheiro de queijo muito podre por aí, é por isso que ela não tá aguentando. Fazendo o coitado achar que é ele que tá fedendo por causa dos camembert que Plague às vezes traz escondido pra escola. Mari acaba pedindo uma cópia do guia de cores para guardar autografado pelos seus amigos, mas chegando em casa, Nathaniel é encurralado por seus pais que encontraram o roteiro da história em seu quarto. Ele pergunta se todo aquele alarde é sobre a cena final que ele refez. Só que ela muda de assunto e diz que ele pode... Aqui a gente tem uma grande virada também, na minha opinião, né? Porque até esse momento aqui, a gente pode falar que é tudo um ódio do quadrinho, tá? Eu acho que dá pra gente falar isso. Porque assim, se você parar pra ver, ela não leu o quadrinho, tá? No começo do episódio, quem lê é o pai dele. Então ela nunca leu o quadrinho e mesmo assim ela abominava o quadrinho. Só que agora ela leu e agora ela sabe do final. E aí ela já mudou de assunto. Então acho que até esse ponto aqui no episódio, era possível a gente fazer uma analogia de que ela simplesmente não gosta do quadrinho, porque ela acha estúpido, ela acha que não vai fazer dinheiro, que não é o que ela tem que fazer, que é um desperdício do dom dele. Só que é no momento, porque assim, até então, aparentemente, né, não foi mostrado em tela, pelo menos pra nós, ela nunca leu o quadrinho. Até então. Aí ela leu. De fazer qualquer coisa nas artes, menos aquilo, determinando que essa sua fase de quadrinista acabou. Caso contrário, não vai mais deixar ele ver o Mark. Picotando o roteiro original, e para jogar a última pá de terra, o pau mole do pai dele diz que avisou que nem todo mundo ia gostar de uma história daquele jeito. Com tanta ansiedade, Nathaniel volta para a escola, se transforma e usa o Gênesis para destruir todas as cópias que tem lá. E por fim lembra que deu uma cópia de todas as páginas para Marinette, indo lá para implorar que ela destrua, pedindo que respeite sua escolha. Mas com seu toque de ansiedade e preocupação com todo mundo, ela o convence a deixar pelo menos aquela cópia a salvo ali com ela. Até porque tem que pensar no que vai dizer ao Mark sobre isso. Não sei porque eu ainda me choquei do Capra Kid usar os seus próprios poderes para se ajudar, porque, né, isso é meio que uma coisa bem vista nessa temporada pelos heróis secundários, que foi patenteada pela Rena Rouge. Enfim, quando vai contar a marca da Mas sua... se você é tique, não, Marinette, não pode. Não pode dar seus poderes para benefício próprio, Marinette. Eu sou a tica, eu sou muito chata. Decisão, temos uma conversa toda ambígua, porque, né, não é só sobre quadrinhos. Tipo, Mark diz que Nathaniel vai continuar imaginando e pintando na cabeça dele, certo? Errado, porque pro Ruivinho e de acordo com seus pais, esse tipo de pensamento é o problema dele. Dizendo que apesar disso, podem continuar sendo amigos. E Mark retruca porque o amigo dele não é alguém que desiste da sua paixão ou que esconde quem ele realmente é. Não respondendo nada, né? E apenas fugindo. Quem entendeu, entendeu. E aí de novo essa mulher.
Da aula de botânica, Marinette encontra Mark chorando no galpão da escola, não tendo esperanças de que Nathaniel vá mudar de ideia, já que para isso ele teria que ter pais diferentes. E como a mãe dele estava bem ali na entrada da escola, Marinette sente aquele ímpeto subindo pela garganta que todos os justiceiros sentem, a vontade de desafiar a autoridade cuspindo verdades. De começo, ela pede para assumir o lugar do Nat na ilustração do quadrinho final, aceitando e relutando ao mesmo tempo, mas quando a mãe dele fala que quadrinhos são uma besteira e se fossem arte, estariam no Museu do Louvre, ela fica possessa. E eu também, porque o critério para estar no Louvre é mais... olha que coisa bonita e cultural nesse outro país, vou roubar e botar em Várias exposição fadas no meu. roubadas, né, Mais mano? ou menos Napoleão que o assim. diga, né? Nathaniel deixa escapar que já tinha desenhado o final da história, sua mãe se cansa de tanta insolência e arrasta o filho à força para fora da escola, chegando um Ultra Akuma que massageia o seu ego e cria a endireitadora. O design dessa vilã é meio... né? Pra uma Pô, mocoronga que se eu gostei, mas eu falei no React, eu falei no meu vídeo de análise. Eu sou suspeito porque eu adoro cavaleiros, tá ligado? O Cavaleiro Negro é um dos meus Akumatados favoritos, lá da primeira temporada. Primeiro ou segundo, não lembro agora. Então, eu gostei. Lance, escudo, me agradou. diz tão conhecedora das artes visuais nobres, esse é o design de vilão mais feio da sexta temporada. Que isso. Calma aí, meu hora cartão. Calma aí. Pô, o Roger Cop é a mesma coisa, cara. O Roger Cop é o Robocop. Você tá mais feio que o Roger Cop? O Roger Cop tem um carro maneiro, né? Ah, eu não. Pô. Ah, vou deixar passar, vai. Até agora. E Ladybug surge porque Pô, eu nela não acho o design também, nossa, incrível lá da avó do Adrian. Não acho, não. tem que consertar mais uma das acomodizações que ela causou. Mark até tenta proteger o seu amado, mas é acertado pela endireitadora que tem o poder de obrigar os outros a fazerem o que ela quer, bem parecido com o ditador. E como nas palavras dessa jamanta de metal foi Mark que fez o seu filho gostar de quadrinhos. Não, gente, sério, se alguém terminar esse episódio sem entender o subcontexto, essa pessoa não deve saber interpretar nenhuma questão de escola. Proibindo o viadinho de chegar perto do seu filho outra vez ou lembrar que o conhece. Ladybug ganha uma vantagem para o artista fugir, se escondendo no armário e lançando sua transformação total e completa de Capri Kid, o herói do Gênesis da Cadra. E aí sim ele sai do armário. A endireitadora diz que está fazendo tudo aquilo pelo seu filho para que ele não sofra no futuro. Capri Kid chega já usando seu poder para criar itens para afastar a vilã, não que eles tenham força para sequer riscar a armadura dela. Cat Noir surge ajudando Pacas com seu cataclismo, mas quando é acertado por ela, Toma! Chrysalis avisa extremamente rápido na forma de conselho que a endireitadora peça ao Cat Noir que pegue o Miraculous da Ladybug, perdendo a chance deles com esse bem mais perigoso agora zumbi que tem cataclismos ilimitados. Depois de distraí-lo, Ladybug puxa seu talismã saindo uma corda que ela já sabe como vai usar. E podemos ver Área Capri de Kid brinde e a pro Capri endireitadora discutindo. Ele falando que ela trata o filho como um objeto, não uma pessoa, e ela não querendo ouvir nem dando ouvidos a nada porque ela só quer impor a sua vontade. Ele usa muitos objetos de arte como escudo, A verdade é Ladybug dolorosa, puxa né? Capri Kid, eles combinam vezes. seus poderes no objeto novo, mas o zumbi noir atrapalha a Toma. distração, Bug Bug é pega também, mas a cabrinha toma o bastão, carimba a vilã pra acabar com a própria raça e obriga a Zumbi Bug a jogar o talismã pra consertar tudo também. Pegando o Ultra Akuma, dando o talismã mágico à velha, que não fala absolutamente nada, só temos o Zero da equipe. Nos finalmente do episódio, Adrian chega na casa da Marinette fedendo a rosa, uns 3 litros de alfazema aqui, ele joga nele mesmo pra que a sua namorada pare de evitá-lo, tendo que contar finalmente que não é porque tem alguma coisa Não, na fedendo moral, pra que a sua eu namorada não consigo olhar essa imagem por mais de 2 segundos, mano. Tá muito esquisito esse olho, cara. pare de E evitá-lo. agora que eu sempre uso esse mesmo foto, eu sempre reparo, mano. Tendo que contar finalmente que não é porque tem alguma coisa fedendo, e sim por ele estar muito barulhenta e nojenta. E mesmo sendo uma ameaça à integridade física dele, Adrian não vai deixá-la de amar por isso. Layla finalmente diz algo diferente em seu covil, Nathaniel Kurtzberg. Qual será a sua verdadeira face? Talvez percebendo o sentimentalismo explícito do Capri Kid pela vilã, começando a imaginar qual é a verdadeira identidade secreta dele. Para acabar o episódio, Mark e Niel apresentam um quadrinho juntos aos pais do Nathaniel, que ao terminarem de ler, seu pai admite que realmente aquela história tem sentimento. E quando Shiryu, olhando para o seu talismã, recebido no começo do dia com a magia que Ladybug programou para aumentar a empatia dela, começa a chorar e diz entender que seu filho se pôs de coração e alma naquele trabalho. Nesse Cara, por essas cenas aqui do final que eu não gosto de tratar ela como uma pessoa horrorosa. Nossa, que pessoa horrível. Acho sim que ela cometeu erros, né?
Ela teve seus preconceitos bem nitidamente aqui no desenho, no episódio, durante o episódio. Mas esse final faz ela perceber que, pô, o filho dela é mais importante, né, mano? E também dá mais espaço pra ele. Eu gostei desse final. Foi maneiro. Aspecto do ser dele, que independente do que ela acha, isso não deve importar porque o ama. Dando pra Exatamente. ver no end card a cena da história que Nathaniel refez, com um beijo de amor verdadeiro. Beijaço. Provavelmente assim os cavaleiros puderam manter seus poderes mágicos para as próximas É porque não aventuras. tirou o elmo, E né? na cena Só pós-créditos, levantou o casal diz que não tinha ideia de como um quadrinho teria tanto impacto na vida real deles, ainda mais porque estavam falando apenas de amor. Eles dizem que a vilã do quadrinho deles faz talvez muito sentido também, sim, se eles distribuíram o quadrinho pra escola, pode ter pessoas na escola que não, né, que teve preconceito contra eles também. Deu a entender que mais gente tava envolvida no meio aí. volte porque o grande ódio à entidade superior a ela ainda não foi derrotado. Mesmo assim, com ou sem poderes, Nathaniel Com ou diz que sem sempre beijo. fará de tudo possível para proteger o Mark, sendo muito homem ao mostrar sua identidade secreta ao seu namorado, que em retribuição mostrou a dele também. Mais um casal revelou a identidade secreta um pro outro. Muito obrigado, Ali e Nino, por Agora eu te patentearem pergunto, quanto tempo vão demorar pra começar a perceber que todo mundo é amigo da Marinette? o caminho da desobediência. Nossa, cara, eu sou o Capri Kid, você tem o Oru, e eu e você estudamos na mesma escola e temos os mesmos amigos. Que estranho, né, mano? É, meu parceiro, é muito estranho mesmo, né? Já aí para eu pensar que pode ser pessoas que conhecem a gente? Quantas meninas que me conhecem você? Pô, um mais um, dois. Porque assim ninguém pode cair matando em cima deles dois. Ixi, nossa, que episódio gostosinho de se assistir. Foi Ele bom, tratou de um tema foi muito bem bom. importante atualmente, quadrinhos, né? Abordou, Quadrinhos. aprofundando Mark e Niel, que são dois personagens que eu gosto muito e um casal muito fofo que vive de escanteio e serviu até para mudar o quadro de quem sabe a identidade secreta de quem. Então eu dou uma nota 9.7 para ele. Eu queria que a luta tivesse sido melhorzinha, eu notei alguns errinhos de animação e gostaria que Mark e Nathaniel tivessem se beijado, meio que fosse na cena pós-créditos, que nem Rose e Juleika. Mas eu sei que o Thomas não tem a liberdade criativa pra fazer tudo que ele quer do jeito dele. Esse episódio também Eu fala acho que, tipo assim, ele falou assim, ó, a gente já bateu bastante nesse tema aqui. Se a gente colocar o beijo, pode ser que vai dar mais problema do que talvez esse episódio vai dar em alguns países, né? Que a gente sabe que tem uns países que são mais rígidos quanto a isso, né? Então, bastante sobre isso. Mas, decididamente, foi um episódio muito bom mesmo. E por esse vídeo é isso, galera. Estou muito ansioso pra ver qual episódio da temporada vai abordar melhor a Ryo. é que também, tipo assim, eles devem fazer um puta cálculo de, tipo assim, de rendimento, né? Vamos lá, eu não posso falar tanto a fundo porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, por exemplo, eu lembro que a gente viu bastante coisa de Steven Universo e eles tiveram muito problema com a Rússia, né? Aí a questão é, quanto por cento o mercado russo impacta na renda que o desenho tem? O quanto o mercado russo é importante para o desenho continuar vivo, né? A gente viu que no Steven Universo foi muito importante, a Cartoon Network, ó, tesourou. Agora aqui no Miracle a gente não sabe como é que funciona, né? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Que aquele aquilo que é muito, muito importante, tá? Vou agradecer aqui aos membros do canal que olhar o nosso vídeo também de análise, ficou muito top. E também olhar o nosso vídeo de react, tá? Agradecer aqui aquele mega agradecimento para a Harley Quinn. Agradecer os membros estrelas aqui do canal também. Agradecer o Gabriel, o Vitão, o Arcano, o Lupinos, o Pedro, o Mef, o Espaço Miracos, a Angela Carvalho, o João Igor, o Thiagão da Massa. Também agradecer os membros aqui do canal. E deixar aquele salvezão para a Duda, Lip Balls, Daniel Vinícius, El Miguel, Pedro e Rebeca, Gustavo, Dizaruda, Irene, Hope de Ângelo, Cauã Ramon, Sherlock Holmes e Ivens. Muito obrigado pelo carinho, agradeço os duas. E valeu! Falou!